turma? Tudo bem com vocês? Oitavo ano. E aí, tudo certinho? Tudo bem? Hoje o nosso conteúdo é show de bola, viu? Vamos falar sobre triângulos. E aí, preparados? Então, vem comigo. Eu sou a professora Carla Lemos, tá? Vamos lá. Então, ó, turma, você consegue contar quantos triângulos tem nessa imagem? E cadê a imagem? Olha ela aí! E aí, turma, vocês conseguem contar, observando essa imagem aí, vocês conseguem contar quantos triângulos tem? E aí? Pouco difícil, né? A gente contar assim, rapidinho. Então, hoje eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai desvendar esse mistério, tá? Então, vamos lá. Ó, no começo do estudo da geometria, estudamos figuras congruentes. O que quer dizer congruentes? Congruentes quer dizer que elas são o quê? Iguais, tá certo? Então, quando você ouvir essa palavrinha, congruentes, quer dizer que são o quê? Iguais, congruência, tá bom? Ó, como sendo figuras que quando se transpõem uma sobre a outra, coincidem totalmente, tá? Entretanto, devemos nos perguntar como saberemos que figuras são congruentes e se estas estiverem desenhadas no papel. Afinal, nenhum de nós irá recortá-las para comparar, né? Como assim, professor? A gente não pode recortar? Lógico, se você tiver numa prova, você vai recortar lá o triângulo para ver se bate certinho, se são iguais? Não, né? Então, ó, vê só. Na geometria plana, é dito que dois triângulos são congruentes quando os lados e ângulos do primeiro triângulo estão em correspondência com os lados e ângulos do segundo triângulo, de tal forma que os lados e ângulos em correspondência têm uma mesma medida, tá? Ou seja, os ângulos e os lados têm que ter o quê? A mesma medida para eles ser o quê? Congruentes, ok? Desse modo, para determinar a congruência de dois triângulos, olhamos para 6 elementos em cada triângulo, 3 lados e 3 ângulos, e comparamos as medidas. Professora, por que 3 lados e 3 ângulos? Porque nós já conhecemos a figura do triângulo, não é isso? E sabemos o seguinte, o triângulo, ele tem quantos lados? 3 lados, não é isso? E tem quantos ângulos? Também tem 3 ângulos. O encontro das retas forma o quê? Um ângulo. Tá certo? Então, pois nós dizemos o seguinte, 3 lados e 3 ângulos, tá certo? Vamos lá. Mas, de fato, é suficiente que se conheçam apenas 3 destes elementos, numa certa ordem para termos a congruência assegurada. É isso que nos dizem os critérios da congruência dos triângulos, tá? Então, aqui eu coloquei algumas siglas, tá? E vou mostrar para vocês essas siglas, o que significa. Eu tenho o seguinte, ó, L-A-L. O que significa esse L? Lado. O A significa o quê? Ângulo. L, lado, tá certo? Aqui eu tenho A-L-A. O que significa? A de ângulo, L de lado e A de ângulo. Agora eu tenho L, L, L. O que significa esses L's? Lado, lado e lado, tá? L, A, A. O que significa? Lado, ângulo e ângulo. Tá ok? Então, vamos lá. Veremos agora os 4 casos de congruência de triângulos, tá? Então, aqui, ó. Primeiro caso. 2 lados congruentes e o ângulo formado por eles congruentes. L, A, L. Ok? Lado, ângulo e lado. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho 2 lados iguais e um diferente. Tá ok? Então, ó, ele diz o seguinte, ó, lado, lado e lado. Tá ok? Vocês estão observando aqui, eu tenho um lado, outro lado e outro lado. Tenho 3 lados. Então, quer dizer o seguinte, eu tenho 2 lados iguais e um diferente, não é isso? E o ângulo é o quê? O mesmo, são iguais, tá? Então, esse nosso primeiro caso aqui, ele é o seguinte, 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados iguais e um ângulo formado por eles congruentes, ok? Então, por isso ele é L-A-L, ok? Lado, ângulo e lado, certinho?
Agora nós vamos aqui, ó, outro exemplo aqui trouxe para vocês. LAL, o mesmo exemplo, tá bom? Lado, ângulo e lado. Então aqui, ó, nós temos o triângulo, tá? Então, nós observamos aqui o triângulo e nós temos, ó, lado, ângulo e lado. Coloquei aqui as setinhas para vocês aqui de casa entenderem melhor. Lado, ângulo e lado, ok? Segundo caso, 3 lados congruentes, ou seja, os 3 lados são o quê? Iguais. Todos os lados são o quê? Um igual ao outro, ou seja, esse meu primeiro triângulo é igual ao segundo triângulo, tá certo? Então, aqui eu tenho o lado AB, tá certo? Esse meu segmento AB, ele é igual a do meu segundo triângulo aqui, ó, DE, tá vendo? Então, AB é igual, ó, AB é igual a quem? A DE, tá certo? Ó, AB é igual a quem? A DE, ao meu segmento DE, tá certo? Ó, aqui o meu lado AC, tá vendo, ó? Ele é igual a quem? A DF, tá certo? Esse meu lado é igual a esse daqui. E eu tenho o meu lado quem? CB, é igual a quem? A FE. Na matemática, nós costumamos usar uns tracinhos para identificar que um é igual ao outro, tá? Então, você pode observar o seguinte aqui nessa minha imagem. Vê, desses meus dois triângulos. Nesse meu segmento aqui, AB, você observa que eu tenho 2 tracinhos, não tenho? Pronto. Então, esses meus 2 tracinhos aqui, ó, está igual ao meu DE. Então, quer dizer que esse daqui é igual a esse, tá certo? Nós usamos esses tracinhos para indicar na matemática, para mostrar que esse meu lado é congruente a esse outro, ok? Então, aqui eu tenho, ó, AC. Eu coloquei quantos tracinhos aqui? 3. Não é isso? Então, ó, 1, 2, 3. Qual é o outro que tem 3? Ó, aqui, ó, tá vendo? Então, quer dizer o quê? Que esse meu lado está congruente a esse meu outro lado aqui, ok? E um tracinho só aqui, ó, está dizendo que ele é congruente a esse daqui, igual a este aqui, tá certo? Então, ó, o meu lado AB, o meu segmento AB é igual a quem? A DE. O meu segmento AC é igual a quem? A DF. E o meu segmento BC é igual a quem? A EF. Ou seja, o meu triângulo 1, ele é congruente ao meu triângulo 2, tá certo? Eles são o quê? Idênticos, ok? Aqui eu trouxe aqui o triângulo para mostrar para vocês aqui, né, em forma separada, tá? Para vocês ficarem mais visível. Aí nós temos o seguinte, ó. L, 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 lado, lado e lado, tá certo? Então, aqui os meus lados iguais, ou seja, congruentes, ok? Terceiro caso. No terceiro caso, nós temos o seguinte, 2 ângulos congruentes e um lado compreendido entre eles congruentes, ou seja, o famoso ala, né? Ala significa o quê? Ângulo, lado e ângulo, tá certo? Ou seja, nós temos 2 ângulos congruentes. Ok? Então, aqui eu trouxe 2 figuras para vocês, né? Isso, 2 triângulos, triângulo 1 e o meu triângulo 2, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. No meu primeiro triângulo aqui, eu tenho quem? O meu segmento de reta, ó. BC, ok? E aqui, ó, AC. Esse meu ângulo aqui, C, está igual ao meu ângulo quem? F, certo? E aqui o meu ângulo A, ele está igual a quem? Ao meu ângulo D, ok? Ou seja, eles são o quê? Iguais. Se eles são iguais, eles têm a mesma medida. E se os dois têm a mesma medida, então quer dizer que eles são o quê? Congruentes. Tá certo? Ok? Então, ó. Trouxe aqui, ó, separadinho para vocês, para mostrar o seguinte, ó. Ângulo, lado e ângulo, tá certo? Ou seja, os meus ângulos congruentes e apenas um lado congruente, que é o famoso ala, tá certo? Que é ângulo, lado e ângulo, porque eu tenho quem? 2 ângulos, ok? E o nosso quarto caso, nós temos o seguinte, um lado congruente, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruente, ou seja, LAA, lado, ângulo e ângulo, tá bom? Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. Trouxe aqui as minhas 2 figuras para vocês observarem.
a minha figura 1 e a minha figura 2, tá? Então, o que é que nós podemos observar? Os meus ângulos, eles são o quê? Congruentes, não é isso? Ou seja, os meus ângulos, eles são o quê? Iguais. Meu ângulo B, vocês podem observar aí, e o meu ângulo E, tá? Eu tenho o meu ângulo C e o meu ângulo F, ok? Certinho? E trouxe aqui o ângulo, o triângulo, para vocês observarem melhor. Vê só. O meu lado, ok? O meu ângulo aqui é o meu ângulo C e o meu ângulo B, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham entendido aí tudo sobre triângulos e a gente se encontra na próxima aula, ok? Tchauzinho.